hoje a gente tem um convidado mais do que especial, foi num momento crítico, digamos assim, da nossa história democrática. Acho que não tem ninguém melhor para falar sobre isso do que o nosso convidado hoje, que é o professor Carlos Fico, da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Muito obrigado pela sua presença, professor. Prazer estar aqui com vocês. Professor, a gente, claro, tem muita coisa para conversar. Acho que nem o melhor roteirista de Hollywood poderia escrever o que está acontecendo no Brasil nos últimos anos. Mas antes disso, a gente quer conhecer um pouco melhor do senhor, principalmente o público que não pertence à academia, que muita gente que vem aqui ouvir sobre as pesquisas. Você é um professor hoje, uma referência sobre os estudos acerca da ditadura. Enfim, orientou muitos trabalhos e escreveu bastante sobre o assunto. Mas o senhor fez doutorado na USP e se formou na UFRJ. O senhor é carioca, paulista? Da onde que o senhor é? E por que decidiu estudar história quando era lá um adolescente? Olha, eu sou carioca, nasci no Rio de Janeiro e sempre tive muito interesse na infância por leituras e a escrita. Na verdade, eu sempre tive muito interesse pela produção da escrita. Eu me lembro que quando era muito novinho, 6 anos, 7 anos, eu já tinha aprendido a ler muito antes disso, mas aos 6, 7 anos, lendo um livro que eu me lembro muito bem, eu entendi, olha, veja que coisa tonta, eu entendi a razão do uso das reticências. Olha E só. quando eu vi e entendi por que existiam aqueles 3 pontinhos, eu fiquei fascinado por essa compreensão, vamos dizer assim, da escrita. Então, a escrita foi o que sempre me interessou muito. E depois, na adolescência, quando a gente chega na época da opção profissional, eu, muito influenciado pela família e por outros fatores, resolvi fazer diplomacia. E naquela época havia, creio que ainda hoje, né, a necessidade de você estar no 2º ano de um curso superior para ingressar no Instituto Rio Branco. E a maioria das pessoas fazia direito para depois fazer o Rio Branco. E eu não suportava a ideia de fazer direito e optei por fazer história. E fiz isso na Universidade de Brasília. Eu me mudei do Rio de Janeiro para Brasília justamente com essa perspectiva. Mas isso era 1977, ainda na época da ditadura militar, e eu me dei conta de que, me tornando diplomata, eu fatalmente trabalharia para governos militares, né? Então, eu me afastei da diplomacia, que foi uma coisa extremamente trabalhosa, porque você precisa estudar muito, estudar direito internacional, público, privado, 2 línguas estrangeiras, foi uma trabalheira louca. Mas me afastei dessa pretensão e fiquei no curso de História. Como eu tinha desistido da diplomacia, então eu voltei para o Rio de Janeiro. E aqui, então, na UFRJ, eu concluí o curso de História que eu havia iniciado na UNB. Foi por isso que eu entrei na História. O senhor tinha algum tipo de ativismo político? Participava de algum coletivo, alguma coisa do tipo? Na sua casa, existia alguma predileção ideológica política, alguma atuação nesse sentido? Todos éramos contra a ditadura militar, mas eu nunca tive um ativismo assim intenso. Na época da Universidade de Brasília, eu tive um ativismo um pouquinho mais intenso, porque 77, 78 foram anos de muita movimentação política na UNB, né, do movimento estudantil, da retomada do movimento estudantil naquela época. Então, lá eu tive esse tipo de atuação estudantil, assim como na UFRJ, quando voltei para o Rio de Janeiro. Isso foi, eu creio que em 1980. Então, aqui na UFRJ, eu me tornei representante estudantil e fiz esse tipo de atuação. Inclusive, eu tive uma participação muito intensa na expulsão do Eremildo Viana,
que era o chefe do departamento de História, que é o famoso Eremildo Idiota, do Hélio Gaspari. Ele era o chefe do departamento de História e eu estava lá no dia em que o movimento estudantil e alguns professores democratas conseguimos expulsá-lo. E já desde o começo da sua graduação, você já tinha um certo interesse em estudar o período da ditadura? Porque você terminou a graduação em 83, quando a ditadura ainda estava vigente no Brasil. Então, eu até gostaria que você falasse sobre o assunto, o quanto historicizável era a ditadura para os estudantes de história da época. O que estava na moda estudar e por que logo em seguida não, que no mestrado você não estudou ditadura, mas por que tão pouco tempo depois, já em 91, no doutorado, você ingressou nesses estudos da ditadura? Esse negócio é muito interessante para mim, né? Não deve ter interesse nenhum para as pessoas, mas para mim foi muito interessante porque desde a UNB eu me interessava por teoria da história, teoria e metodologia da história. E foi engraçado porque eu tive de fazer praticamente as disciplinas que eu já havia feito na UNB de novo na UFRJ, por circunstâncias burocráticas. Então, a minha graduação foi muito prolongada. E ainda na UNB, eu me interessei muito por teoria da história, graças, em grande medida, ao professor Estevão de Rezende Martins, que fazia palestras brilhantes sobre os temas da teoria da história, e também pela história do Brasil, em função de uma grande professora, Dalgisa, da UNB. Então, esses dois focos de interesse sempre foram os que me aproximaram mais da pesquisa histórica. Eu queria, desde a graduação, ser professor de teoria da história. Então, quando eu vim para a UFRJ, eu me aproximei muito da área de teoria e metodologia e fui monitor, creio que 2 anos, desse setor, já antevendo a hipótese futura de depois fazer um concurso para professor de teoria da história. Uhum. Então, foi exatamente isso que sempre me motivou para, digamos assim, essa área de interesse que depois eu viria a abraçar durante muitos anos. E, em paralelo a isso, eu desenvolvi um interesse muito grande pela pesquisa arquivística de grandes massas documentais. Eu fui auxiliar de pesquisa, enfim, de professores que na UFRJ faziam a pós-graduação, e para isso eu frequentava muito o Arquivo Nacional, ainda na velha sede ali na Praça da República, fazendo pesquisas, curiosamente, sobre o século XVIII e XIX. Então, eu pesquisei para esses professores, eu pesquisei temas como o abastecimento da cidade no século XVIII, e escravidão e coisas dessa natureza. O que me interessava aí nem eram exatamente esses temas, mas o manuseio, a interpretação e a organização de grandes acervos documentais. Sempre foi depois também o que muito me interessaria. Acho que é interessante a gente falar isso, porque a gente tem o fim do governo do João Figueiredo em 85, e você vai fazer o doutorado em 91 com o professor Carlos da Mota, na USP. E o que eu acho que é sintomático por alguns motivos. Porque o professor Carlos da Mota, salvo engano, ele era um especialista em história moderna, né? Ele dava para o século XIX, século XVIII, e você já foi estudar a ditadura. Você foi com uma tese chamada Reinventando o Otimismo. Eu até queria que você falasse um pouco sobre o título da tese depois. Mas isso é sintomático assim, faltavam pessoas que estudavam o tema, porque em 91 você tinha apenas 6 anos do fim da ditadura. Assim, os seus colegas não se interessavam em estudar a ditadura, o clima de pesquisa era outro, as pessoas, assim, podem até ter medo, né? Porque em 91 praticamente tinha todo mundo ali vivo, todo mundo que atuou bem diretamente na ditadura.
Como é que foi? Por que que você decidiu ir para esse caminho? Como é que foi esse choque? E, enfim, como eram esses primeiros pesquisadores da ditadura? Vocês conseguiam reunir para fazer um congresso, um seminário, alguma coisa assim? Não, era muito difícil. Mas eu não fui para a USP para estudar a ditadura, não procurei o Carlos Guilherme Mota por isso. Eu tinha feito uma dissertação de mestrado sobre rebeliões populares e abastecimento da cidade do Rio de Janeiro. Essas rebeliões, esses quebra-quebras que eram muito comuns na Primeira República em função da carestia de vida. Então, eu mobilizei uma quantidade enorme de dados, é uma dissertação de mestrado meio presunçosa, na qual, inclusive, eu também eu fazia então a comparação entre os movimentos sociais, as rebeliões populares e a carestia de vida, de 1890 a 1945, uma coisa de louco em termos de documentação. São Então, 55 anos. essa pesquisa, nela, eu tinha como foco a discussão teórica do conceito pré-político, de movimentos pré-políticos de Hobsbawm. E também mobilizava Thompson, então eu estava já nessa discussão teórica sobre o marxismo renovado ou não, e esse era o contexto das discussões no final dos anos 80, a chegada da nova história ao Brasil e a crise do marxismo. Então, eu procurei esse tema das rebeliões populares justamente para discutir, com base em uma enorme quantidade de documentos, a problemática teórica dos movimentos sociais, rebeliões populares e vinculação entre economia e sociedade, que já era um tema, vamos dizer assim, problematizado, né? Em função da crise, da chamada terceira geração dos análises, etc. E quando eu fui fazer o doutorado anos depois, eu pensei em estudar os novos movimentos sociais, que naquela época era um tema que fascinava muito a todo mundo, e por isso eu fui para a USP. Fui para a USP buscar o Carlos Guilherme Mota para estudar esse tema dos novos movimentos sociais, o movimento feminista, o movimento gay, o movimento pacifista, ecológico, etc. E tal. E eu procurei o Carlos Guilherme porque ele sempre me pareceu uma liderança intelectual muito interessante, tem obra clássica sobre cultura, ideologia da Ele é cultura vivo ainda, brasileira. professor? É vivo, é vivo. E era uma inspiração intelectual o Carlos Guilherme, até por essa capacidade também de uma reflexão teórica mais refinada. E eu percebi que ele não ficou muito entusiasmado, embora ele tenha me aceito como orientador, com o tema do projeto sobre novos movimentos sociais. Aquilo era meio inviável, como é que eu ia estudar todos esses movimentos? E aqui no Brasil, eles eram muito recentes, não tinham documentação, então ele, muito delicada e sutilmente, me disse que aquilo era uma bobagem, não com essas palavras, e eu fui procurar outro tema. E como eu preciso me lembrar bem, mas como eu tinha... Ah, sim, então houve, por coincidência, a vinda ao Brasil do próprio Eric Hobsbawm para uma palestra. Ah, sim, verdade. Ele foi na E Unicamp até, né? nessa época, eu acho que o Carlos Guilherme já estava dirigindo o Instituto de Estudos Avançados na USP, e creio que o Hobsbawm foi lá. Ah, E tá. nessa palestra, ele, Hobsbawm, falou, porque era o final dos anos 80, ou já início dos anos 90, tínhamos vivido a chamada década perdida, e o Hobsbawm fez um comentário, creio um comentário fora da palestra, dizendo assim, poxa, que estranho, eu já tinha vindo ao Brasil antes, e aqui era um povo tão otimista, e agora está todo mundo pessimista. Então, quando eu vi aquilo, eu tive a ideia de estudar a propaganda política da ditadura militar, porque eu tive notícia da preservação dos filmes que passavam na televisão na época da ditadura, os filmes da propaganda política feitos pela AERP, Assessoria Especial de Relações Públicas,
e falei, olha, e está um tema, né? Eu tenho essa documentação, os filminhos, tenho o tema do otimismo, que era muito caro naquele momento ali da propaganda, e, mais do que isso, me interessava muito o debate sobre ideologia e imaginário. Então, foi novamente uma questão teórica que me levou a esse tema, né? Assim como no mestrado, eu tinha me preocupado com o conceito de movimentos pré-políticos, eu quis, na minha tese de doutorado, mostrar que o conceito marxista de ideologia não era suficiente para o entendimento do tema da propaganda e que não havia problema em você mesclá-lo à noção de imaginário social. E daí essa ideia de que a propaganda da ditadura ela se amparou, teve evidentemente um impulso ideológico, toda propaganda tem, mas ela se assentava num imaginário de longa duração, longuíssima duração transsecular no Brasil, segundo o qual o país é fadado ao sucesso, o país do futuro, grande território, unidade territorial, todo esse imaginário otimista. Então, eu faço uma análise da poesia colonial, de tradições otimistas no Brasil, para depois analisar a propaganda, a fim de demonstrar que o sucesso da propaganda da ditadura, que foi bem sucedida, a propaganda, se deveu a essa característica de se assentar no material histórico de longa duração. Então, é essa reinvenção de um velho otimismo que sempre existiu no Brasil, o que a ditadura fez. E, a partir daí, eu me tornei especialista na ditadura por essa circunstância. Você arranjou muito problema com os marxistas mais ortodoxos da época? Eu sempre tive problemas com o marxismo, até pela simpatia que eu tenho por essa reflexão teórica, que eu não acho que deva ser jogada fora inteiramente, nunca achei. Mas, mais recentemente, eu tive mais problemas com o marxismo, quando eu apontei, por exemplo, a existência do apoio da sociedade, setores da sociedade à ditadura militar. Mas o debate teórico sempre me pareceu fascinante e eu gosto muito de discutir com alguns bons autores marxistas brasileiros, embora eles tenham se tornado cada vez mais raros, né? O marxismo tem decaído muito com enfoque teórico. Uma das coisas que eu ouço muito, uma reclamação, é acerca dos próprios arquivos da ditadura, né? A própria documentação em relação à ditadura. O quanto melhorou e o quanto ainda é difícil, passado aí 35 anos, né, do fim do regime, o quanto ainda é difícil você pesquisar a ditadura com fontes, digamos, não mais pessoais, mas mais institucionais em relação a governo, em relação ao próprio exército. O que ainda falta, mesmo depois da Comissão da Verdade, o que ainda falta para que a gente tenha acesso a uma documentação com essas características? Eu acho que não falta mais nada. Nós tivemos muita dificuldade no início, né, nos anos 80 e daí até os anos 90, até a criação da Lei de Acesso à Informação, sempre tudo foi muito difícil. Não havia acervos, né, disponíveis, mas paulatinamente esses acervos foram sendo liberados antes mesmo da Lei de Acesso à Informação. Por exemplo, eu tive, frequentemente por acaso, né? Essa documentação, por exemplo, da propaganda política, os filmes, eram rolinhos de filme que estavam preservados num centro cultural da UNB, e eu mesmo tive de ir para lá e aprender a fazer telecinagem, colei todos aqueles filmes, então isso era meio casual. Igualmente, quando eu tive a sorte de ter como amiga uma arquivista do Arquivo Nacional, que um dia me telefonou e disse: Fico, olha, chegou aqui no arquivo uma documentação
da ditadura militar, do SNI, e acho que você gostaria de saber disso. Eu, então, fiz um requerimento ao ministro da Justiça, à época o arquivo era ligado ao ministro, para ter acesso a esse acervo, e isso demorou 4 anos para que eu finalmente Nossa. pudesse. Foi o primeiro grande acervo da comunidade de segurança, informações revelado no Brasil, esse que eu pesquisei. Agora, e com o passar dos anos, alguns governadores, como o de São Paulo, foram permitindo a abertura dos arquivos das delegacias de ordem política e social, os DOPs. Então, a gente começou a ter acesso a essa documentação institucional. E também uma grande mobilização de historiadores, arquivistas, parlamentares, para que os outros acervos fossem liberados. Então, isso foi acontecendo paulatinamente, veio a Lei de Acesso à Informação, que foi uma grande conquista, e com base nela a gente tem conseguido ter acesso. Hoje a gente tem pleno acesso à documentação disponível, alguns acervos são completamente desconhecidos do público, ainda falta pesquisar muita coisa, e tem aqueles clássicos que os militares dizem que não existem ou que escondem, né? São os acervos do Centro de Informações do Exército, do Centro de Informações da Marinha. Da Aeronáutica foi liberado, a gente diz, foi liberado com saneamento, ou seja, tiraram tudo que era mais quente, mais pesado, e mandaram para o Arquivo Nacional. Mas os dois arquivos, os dois fundos documentais do Exército e da Marinha, os comandantes da Marinha e do Exército dizem que não existem. Então, fica-se essa história. Agora, tudo mais está liberado. É uma ditadura muito documentada e falta muito a ser pesquisado desses acervos. Uhum. Sobre a Comissão da Verdade, o que o senhor pode dizer acerca das vitórias da Comissão da Verdade e do que se deixou também de conquistar, assim, das limitações ali que não pôde, enfim. Eu fui um grande crítico da Comissão Nacional da Verdade, desde o início. E, inclusive, quando começou a se falar da Comissão Nacional da Verdade, muitos colegas me disseram, Fico, você deveria estar presente nessa comissão. E eu tinha horror a essa ideia. No meio de uma entrevista, acho que para o Globo, que era sobre um outro assunto que não tinha nada a ver, eu falei assim, inclusive, se eu for convidado para a Comissão Nacional da Verdade, eu não vou aceitar. Não tinha nada a ver com o tema da entrevista, o jornalista ficou muito chocado assim, mas foi publicado, era o que eu queria mesmo, para evitar qualquer hipótese, e aí todo mundo me criticou muito, dizendo que era necessário haver um historiador na comissão, mas a Comissão Nacional da Verdade, como todas as comissões da verdade que existiram, ela produz uma verdade oficial, que é evidentemente o contrário do que um historiador busca, né? Mas eu nunca assinaria um relatório de uma natureza ideológica. E depois, os trabalhos da Comissão Nacional da Verdade foram realmente muito ruins, eu acho, muito frágeis. O relatório final é muito frágil, não tem nada de novo, alguma coisa que tem se deve mais à assessoria do que a próprios conselheiros ou membros da comissão, e eles, me parece, cometeram um grande erro de não usar essa experiência para ampliar o conhecimento da sociedade sobre a ditadura, sobretudo no que diz respeito ao fato de que pessoas comuns foram muito prejudicadas e nem sabem até hoje. Então, a comissão, na verdade, é mais ou menos o que acontece sempre, ficou prisioneira daquele tratamento dos casos emblemáticos, né? Aqueles casos famosos, que também que todo mundo já conhece, que é uma coisa que não acrescenta nada. E também ficou prisioneira daquilo que eu chamo de uma leitura reducionista da ditadura militar, como se aquele período pudesse ser caracterizado apenas pelo confronto entre uma luta armada e a repressão.
Isso foi um episódio, uma parte da ditadura, mas não todo, né? Então, esse enfoque nesse fato emblemático da repressão em confronto com uma luta armada é uma visão muito reducionista daquele período histórico. Então, eu lamento dizer mais uma vez isso, eu já disse 1000 vezes, mas eu achei o trabalho da comissão muito frágil. Uma outra questão que eu acho que já vai criar um link aí para a gente conversar um pouco sobre o momento atual é entender, professor. Eu estive na Argentina há pouco tempo e eu acabei puxando o assunto, uma vez ou outra, com um argentino sobre política. E eu vejo que até os que mantêm oposição ao governo atual ou que têm bastante simpatia pelo Macri repudiam completamente uma memória da ditadura. E conversando recentemente, entrevistando um professor argentino que trabalha com a ditadura, ele disse que, de fato, assim, se aparece um candidato que faz, que tenta revogar assim uma memória da ditadura ou faz alguma apologia, ele é hostilizado. Ele, assim, na Argentina tem muito pouco penetração essa tentativa de retomar uma memória da ditadura de uma forma mais positiva, se eu posso assim dizer. O que nos diferencia tanto em aspecto de ter uma consciência histórica coletiva do povo brasileiro para outros que também possuíam o processo de ditadura? Porque hoje nós chegamos a 35 anos e ainda há tantas pessoas saudosistas desse tempo que relativizam ou até negam acontecimentos dentro da ditadura, ou clichês, como a gente ouve, de que só prendia vagabundo, era só terrorista que ia preso. E em outros países como a Argentina isso acontece ou acontece com muito menos frequência? Eu já estudei muito isso, eu fiz a comparação da ditadura militar brasileira com a argentina e me parece que é uma questão relativamente simples de se entender. Na Argentina, a violência ela era muito visível, né? Tinha grande visibilidade, os cadáveres nas ruas, metralhamentos, e os jornais também, divulgando não só as notícias relativas aos próprios militares, que anunciavam claramente: nós vamos matar todos os comunistas, etc., como da esquerda revolucionária, que lá, chamada revolucionária, que lá na Argentina foi muito operativa, foi muito intensa a luta armada, e eles também advogavam a violência e também anunciavam publicamente que fuzilaram fulano de tal, interrogaram, fizeram justiçamento, etc. Então, essa violência visível para os cidadãos cria naturalmente uma memória, né? A constituição dessa memória, ela também foi muito impactada pelos fatos da história política argentina, da Guerra das Malvinas e do julgamento das juntas militares, né? Você sabe que a ditadura, a última, né, ditadura militar da Argentina, ela terminou em grande medida por conta da Guerra das Malvinas, que os militares perderam, né? Qual a pior coisa que pode acontecer para um militar? Perder a guerra. E também, depois do fim da ditadura, o julgamento das juntas militares. Se você pensar bem, a guerra e o julgamento de chefes de Estado, né, que a gente chama de o julgamento dos príncipes, né, o julgamento do chefe de Estado, e a guerra são os dois mais impactantes fatos que podem acontecer na história política. Então, veja, na Argentina você teve enorme visibilidade da violência durante a ditadura e, no final dela, o impacto da guerra e do julgamento dos chefes de Estado. Portanto, houve uma ruptura total entre a ditadura e o período posterior e a constituição de uma memória traumática. As pessoas ficaram traumatizadas com tudo isso na Argentina. E no Brasil, como foi? Teve guerra? Não teve guerra. Teve julgamento de chefes de Estado? Não, não teve julgamento de chefes de Estado.
E, além disso, durante a ditadura, os militares brasileiros, ao contrário dos militares argentinos, tentaram ocultar de toda forma a repressão, a violência. Então, aquela violência que foi muito visível na Argentina foi praticamente invisível aqui no Brasil, em função de duas coisas. A censura, os jornais não podiam publicar nada disso, e a propaganda, justamente a propaganda que eu estudei no doutorado. Aquela propaganda que vendia, no auge da repressão, a imagem de um país pacificado, unido, ganhando a Copa do Mundo, desenvolvendo-se economicamente. Então, no Brasil, ao contrário da Argentina, não se constituiu uma memória traumática. Quando muito houve a frustração de parte da esquerda em relação a não haver julgamento de crimes políticos, dos chefes de Estado, mas não houve na população em geral a constituição de uma memória traumática. Então, quando me perguntam, mas por que no Brasil não teve julgamentos? Bom, não teve por essas razões. Né? De maneira que não é incomum a gente verificar, como você disse, ainda hoje, a existência de setores da sociedade que consideram que aquela fase foi positiva. Enfim, e aí acho que já chega a gente, o ponto onde nós precisamos concentrar essa discussão nós temos um presidente hoje que ele pertence a esse setor da sociedade que o senhor se refere. Uma pessoa que faz comemoração dia 31 de março, que colocou o exército para dentro do governo, que colocou em cargos chaves, como ministros, até no segundo escalão do ministério. Eu sei que a pergunta ela pode parecer muito ampla, mas talvez eu esteja sendo vítima do presentismo. O que explica um Bolsonaro como presidente da República, sendo ele uma pessoa que já fez homenagem ao Carlos Alberto Brilhante Ustra no pedido de impeachment da Dilma, que diz coisas como quem procura osso é cachorro, quando se falava da ossada, né? Referente à perseguição na ditadura. Uma pessoa que nunca escondeu essas predileções e, mais do que isso, escancarou o caráter violento dessa ditadura. O que explica uma pessoa como Bolsonaro tornar-se presidente? Eu acho que isso está conectado com a sua resposta anterior, e daí eu já vou dar um outro gancho. E o que explica e o que simboliza para o Brasil hoje, em 2020, a manifestações populares de pessoas pedindo AI-5? Olha, eu acho que o que explica a eleição do Bolsonaro, que se insere numa onda internacional de proeminência da extrema-direita, ou do pensamento conservador, ou da direita, são alguns fatores. Um primeiro, que me parece óbvio, foi a enorme onda moralista, anticorrupção, que se criou com o que hoje, pejorativamente, as pessoas chamam de lavajatismo. Né? A imprensa teve um grande papel nisso ao tornar a figura do político, em geral, como corrupto, né? Como venal, enfim, toda aquela ideia de que o Sérgio Moro e aqueles procuradores lá de Curitiba estavam combatendo como heróis o político corrupto, fosse qual fosse. Daí toda aquela coisa antipetista, etc. e tal. E o Bolsonaro, que sempre foi um político intuitivo, né? A gente conhece o Bolsonaro há, sei lá, 30 e tantos anos, ele sempre foi um político muito intuitivo. Ele não é tão burro assim como se possa crer, porque ele sempre aproveitou esse nicho da violência, do bandido bom é bandido morto, e durante a campanha ele se associou também a essa ideia da anticorrupção, essa visão moralista, e também tem uma longa tradição de 30 anos de usar a questão de costumes, vamos dizer assim, para alavancar
um grupo de eleitores que me garantiu mandatos ao longo de 28, 30 anos. Então, tem esse aspecto aí, né? Ele cresceu intuitivamente na onda, vamos dizer de maneira simplificadora, do lava-jatismo. E a outra razão da eleição dele foi que ele conseguiu não se expor, inclusive não expor o seu despreparo, o seu autoritarismo em debates eleitorais, transformando-se vítima daquele atentado, da facada, né? Isso o isentou de comparecer aos debates e, portanto, favoreceu muito em termos eleitorais. Há também o fato de que uma parcela muito grande do eleitorado nunca teve no Brasil um partido de direita propriamente dito. Os eleitores de direita que existem, eles não tinham como votar num candidato claramente de direita, competitivo, porque não havia um partido expressivo de direita organizado, e isso já ajuda a entender não só a eleição do Bolsonaro, mas também o recurso aos militares para integrar o seu governo. Por quê? Porque o Bolsonaro vem de um grupamento político muito novo, sem quadro, sem pessoal preparado, experiente na gestão pública, e daí não é surpreendente que ele tenha recorrido aos militares, porque os militares têm sido, no caso brasileiro, o grupo mais organizado, vamos dizer assim, que expressa a direita, o pensamento conservador, ou mesmo a extrema-direita, né? Até por conta da ditadura militar. Então, não é surpreendente que um governo de extrema-direita tenha ido atrás dos militares para ocupar posições. Eu diria até o seguinte: se o eleitorado brasileiro tivesse eleito ou elegido não o Bolsonaro, que é um capitão reformado, né, e que sempre fez campanha de defesa corporativa de PMs e militares, mas se tivesse sido eleito um civil de extrema-direita, mesmo esse civil iria recorrer aos militares para esses postos, né? Então, eu acho que esse é um aspecto da presença dos militares no governo Bolsonaro, num governo de extrema-direita, é um aspecto, mas não é o principal problema hoje, né? Hoje em dia, a questão da democracia e tudo mais, acho que esse é um outro problema. Mas a presença dos militares, ela se explica por aí, a vitória do Bolsonaro se explica por aí. Acho que ele teria muitas dificuldades em se eleger, ou alguma dificuldade, se não tivesse havido a facada. E chamar os militares também vai ao encontro daquilo que a gente falava antes, ou seja, a ideia de que os militares não são corruptíveis, são patriotas e são bem preparados. São três mitos, né? São três coisas falsas, como a gente vê pelo despreparo de vários desses militares, né? O general Heleno, por exemplo, que pretendia tutelar o presidente, se tornou uma coisa que a gente não sabe nem explicar o que é. Aquele general da comunicação social, esqueci o nome dele, pediu autocensura aos jornais, porque ele reclamava de que os telejornais estavam exibindo corpos, cadáveres em cemitérios. O general Braga Neto, ele recentemente criou uma crise enorme com o Ministério da Economia, com aquele plano maluco, sem nenhum sentido, chamado Pró-Brasil, né? Então, esses militares não têm experiência nenhuma na gestão pública civil, mas é isso que nós estamos vivendo, né? Um governo de extrema-direita, despreparado e autoritário. Quando o Bolsonaro foi eleito, eu dei uma entrevista, não sei se foi para a Globo ou para a Época, falando exatamente isso. Esse vai ser um governo, uma mistura explosiva entre despreparo e autoritarismo. E eu não sei, na visão do senhor, o quanto as instituições estão fortificadas no Brasil, mas há um risco da nossa democracia se romper nessa marcha autoritária do Bolsonaro? O que significaria uma ruptura
ruptura da democracia, né? Seria, por exemplo, fechar o Supremo Tribunal Federal, fechar o Congresso Nacional, ou seria aprovar uma lei que desse poderes extraordinários ao presidente da República? Eu acho aquelas duas primeiras hipóteses muito difíceis de se verificar, né? Fechar o Congresso Nacional, por exemplo, ou o Supremo, é muito difícil, apesar do que disse um dos filhos, né, não me lembro qual, do Bolsonaro, que bastava O um 02, o soldado, Eduardo. bastava um soldado e um cabo, né? Essas maluquices assim. Acho muito difícil isso. A hipótese, por exemplo, de o próprio Congresso aprovar uma legislação de viés autoritário esbarraria provavelmente no Supremo Tribunal Federal, geraria reação da sociedade, eu imagino que sim, né? Então, isso aí eu acho difícil. É bem verdade que anos atrás, quando me perguntavam isso, você tem o perigo de haver um novo golpe de Estado? Eu dizia com muito mais segurança, não há esse risco. Hoje em dia eu não tenho tanta segurança assim, mas confesso que é um cenário que eu vejo com muita dificuldade. Tanques na Praça dos Três Poderes, Congresso fechado, Supremo. A hipótese de legislação autoritária ela é mais factível, mas também acho difícil. O que eu acho muito ruim, e isso nós já estamos vivendo, é o fato de que a todo momento é preciso que os militares digam que estão defendendo a Constituição e a democracia. Isso significa que nós estamos nas mãos dos militares. Então, todos os governos civis posteriores ao fim da ditadura militar, todos, Sarney nem conta porque era tutelado pelos militares, mas Collor, Itamar, Fernando Henrique, Lula 1 e 2, Dilma 1 e 2, todos eles não conseguiram estabelecer a proeminência simbólica do poder civil. Esse é que é a grande fragilidade da democracia brasileira. Por que os militares ainda hoje são garantes, são garantidores da democracia? A gente tem que ficar perguntando o que os militares acham. Eles vão apoiar o Bolsonaro e dar um golpe ou não vão apoiar? Então, isso é um absurdo completo do ponto de vista democrático e só será superado, se for, no caso brasileiro, com o estabelecimento de uma efetiva proeminência do poder civil, quando os militares nem são considerados para a discussão da política em países onde isso existe. Você não há hipótese de uma atuação golpista militar em países democráticos. Mas eles detêm esse capital simbólico aqui do Brasil, e isso é o que é, digamos, a grande fragilidade da democracia brasileira. E isso está ocorrendo agora, né? Nesse momento, em função dessas falas do Bolsonaro e de seu grupo, inclusive dizendo que conta com apoio das Forças Armadas, o Bolsonaro sempre teve essa capacidade de lançar provocações no limite do bom senso, no limite moral e no limite da lei. Então, ele não chega, nem sempre chega a ultrapassar, às vezes ultrapassa e comete crimes, mas essas provocações constituem o modus operandi dele há 30 anos. Então, a gente precisa, sempre que ele fala, ver se os militares vão embarcar ou não numa loucura qualquer. E, portanto, isso é que me parece ser muito ruim no quadro atual. Professor, antes da gente encerrar essa entrevista, vou fazer uma pergunta que eu passo para todos os nossos entrevistados, todo mundo que participa do programa, a gente encerra com esse questionamento. Claramente existe hoje uma distância, eu falo hoje, isso já vem de alguns anos, entre a academia, o que a academia produz, e o cidadão que está fora dos muros da universidade. Que o cidadão médio
que não está ali dentro fazendo cursos, que não está em congressos, que não está necessariamente em seminários, que não está inserido nesse universo universitário acadêmico. Eu queria entender, professor, o que você vê sobre até onde a universidade ela tem culpa nesse afastamento e se na sua visão existe esse afastamento, claro, entre o que é produzido, a produção acadêmica e o cidadão comum, o quanto isso reflete nos negacionismos e revisionismos que a gente vê crescer hoje em dia, principalmente na internet, de pessoas que não são historiadoras, mas que vão dizer que o nazismo é de esquerda, que vão falar que não teve ditadura, ou até que a Terra é plana. E até onde existe uma culpa da universidade, e que a gente colhe um pouco disso hoje, com os ataques que acontecem à universidade, sobretudo federal, onde o senhor faz parte, e que o senhor deixe uma mensagem do porquê que a sociedade precisa da universidade, porquê que a universidade precisa da pesquisa, porquê que os pesquisadores precisam de financiamento, precisam de bolsa, e por que isso é importante? Olha, essa pergunta é muito interessante. Tem vários aspectos aí. Um deles é essa ideia de que o brasileiro não tem memória. Né? Não está na sua pergunta, mas ela suscita. É uma coisa muito estranha isso. Eu não concordo com essa afirmação. A gente não pode exigir que as pessoas que estão aí, você vê a quantidade de milhões de pessoas que pediram agora o auxílio emergencial. A gente não pode pedir às pessoas que estão lutando pela sua sobrevivência que saibam o que aconteceu em 31 de março de 64, ou em outubro de 30, o que foi o Marechal Lott, ou sei lá o quê. Então, esse tipo de exigência me parece descabida. Isso também tem relação, o que você suscita, com o ensino da história. O ensino da história é uma coisa que sempre me preocupou muito em paralelo às minhas atividades de pesquisa. Eu fui coordenador da área de história da CAPES durante 2 mandatos, foram 7 anos, e a coisa que eu mais me orgulho de ter feito, entre todas, inclusive como pesquisador, foi a criação do Prof. História, né, junto com a minha colega Marieta de Moraes Pereira. Fui eu que propus na CAPES a criação do Prof. História, que é uma rede nacional de mestrados profissionais sobre o ensino da história. Então, o que acontece na prática? As universidades formam os professores de história, entre outras disciplinas, e esses professores vão para a realidade, dar aula, né, em todo o Brasil. E não têm a menor condição de, ao longo de sua vida profissional, fazerem uma qualificação continuada. Porque o salário é péssimo, dão aula em várias escolas, etc. Então, o Prof. História, ele pega esse professor que está atuando, dá uma bolsa para ele e o põe em contato com o que há de melhor da pesquisa brasileira e põe em contato com o que há de melhor com, digamos, para simplificar, as técnicas de ensino. Então, ele vai tratar exatamente disso, como melhorar o ensino da história por meio de novas abordagens, de pesquisas refinadas e inclusive, o trabalho final não é uma dissertação acadêmica. Esses alunos, professores, eles têm de apresentar como trabalho final, para receber o título de mestre, uma reflexão crítica, sim, mas de uma natureza, de um trabalho de natureza prática. Trabalho com fontes, como melhorar o ensino disso ou daquilo, de conteúdos concretos. Então, e isso existe em todo o Brasil, em várias universidades, cada uma delas é um polo do Prof. História, e eu acho que foi a melhor coisa que eu fiz na vida. Por que eu estou falando disso? Porque o vínculo da universidade com a sociedade frequentemente se dá por meio do ensino, da divulgação científica
Então, eu acho que nós nem sempre fomos, na universidade, muito eficazes nisso. Até porque a pesquisa frequentemente afasta o pesquisador universitário dessa realidade do ensino. Então, o vínculo entre pesquisadores de ponta e a educação básica me parece essencial, foi isso que a gente tentou fazer com o Prof. História. Agora, as universidades sempre foram muito atacadas pela direita e pela extrema-direita, especialmente pelos regimes autoritários ou pelos governos autoritários. Então, essa não é uma característica, vamos dizer, singular do Bolsonaro, do bolsonarismo, do atual governo. Essa crítica à ciência, essa crítica ao pensamento, essa crítica à universidade, ela sempre existiu em diversos regimes autoritários. A única nota boa, positiva, é que esses regimes passam e as universidades têm permanecido, o conhecimento tem sido sempre necessário e fundamental para a vida da sociedade. Veja o caso atual. Apesar de um presidente negacionista, toda a sociedade está, de um modo ou de outro, envolvida pela orientação dos sanitaristas, dos médicos, e etc. E, portanto, essa universidade tem sido muito mobilizada positivamente para atender a uma necessidade emergencial. Então, o conhecimento, a verdade, o ensino qualificado, ele sempre prevalece, mesmo que a gente tenha de passar por essas turbulências como estamos passando agora. Nessas fases, para finalizar, acontece uma coisa que eu chamo de retórica da iminência. A retórica da iminência é uma coisa comum em fases ruins da história da humanidade e que consiste em fazer com que as pessoas pensem que agora estamos à beira do abismo e vamos cair e que tudo vai mudar ou para o bem ou para o mal e que, enfim, é uma grande calamidade que nos atinge. O homem sempre acha que está no auge da história e, portanto, em fases negativas, essa retórica da iminência ela é mobilizada. Mas o que a gente vê frequentemente é que isso é superado e as coisas voltam, digamos assim, ao normal. Tá certo, professor. Professor, a gente agradece muito a sua presença aqui, a sua contribuição, essa entrevista. E, enfim, a gente espera que passemos por esse momento difícil e que a gente não precise mais falar da ditadura com tanto presentismo, né? Então, muito obrigado, viu? Nada, foi um prazer. Um abraço para você.